cada 4 brasileiros em idade adulta tem pressão alta. Depois dos 60 anos, essa relação passa para 1 a cada 2. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, ela está relacionada a 40% dos casos de infarto, 80% dos casos de derrame. E uma das formas de manter a sua pressão em dia é ter uma prática regular de exercício físico. E aí, vai ficar me olhando? Nós temos um sangue que flui dentro dos nossos vasos. Existe uma pressão que dentro desse compartimento do vaso, que é a diferença entre o conteúdo, o sangue, e a parede, a força que a parede está fazendo ali. Fui no médico, aí tirei a pressão, estava alta. Eu tomo remédio todo dia de manhã. Tomo um comprimido e venho fazer meu exercício. Eu não arrisco vir para o exercício sem o remédio. O exercício físico, primeiro, ele é ótimo para a pressão. Ele é ótimo. Ele previne uma hipertensão futura, ou então ele retarda uma hipertensão futura. Para quem tem história familiar, o exercício é excelente. Mas a gente tem alguns detalhes. Primeiro, o exercício aumenta a pressão. Durante o exercício, você vai ter aumentos de pressão, mas de uma forma muito específica e muito especial e que tem que ser avaliada. Quando a gente faz um exercício aeróbico, isso é o esperado. Ah, mas vai subir a pressão? Isso é benéfico, porque é quase como se estivesse treinando o seu vaso a abrir e fechar. Para um hipertenso, eu sempre prescrevo um teste ergométrico antes de iniciar a atividade física. Eu me sentia tonta às vezes, via uns pontinhos de luz e estava sempre mole, me sentia uma moleza, vontade de deitar de repente. Às vezes eu sentia um tremorzinho e já sabia que a pressão estava mais baixa do que realmente é. Eu jogava bola, então teve um dia que eu estava treinando, estava com o sol muito forte e eu desmaiei no meio do treino. Isso já aconteceu umas 3 ou 4 vezes. A última vez eu estava morando fora, estava me exercitando na academia, me senti tonta e caí. E abri o queixo aqui, também uns 10 pontos mais ou menos. Cuidado com desidratação. Não se pode perder líquido, especialmente mulheres jovens, aquelas mulheres na faixa etária de 20 anos, onde os hormônios, o estrogênio está lá abrindo muitos vasos. Não podem perder um pouquinho no suor do exercício, que elas logo caem a pressão e podem ter mal-estar. Minha pressão é alta, há 5 anos eu soube que era hipertenso, né? Fui ao cardiologista. Minha mãe era hipertensa, morreu com aneurisma, meu pai também é hipertenso, meu irmão é hipertenso, então já vem um histórico familiar, entendeu? Se você tem uma história de pressão alta na família, tem um gene para hipertensão, o pai, a mãe, o irmão, todo mundo tem pressão alta, né? Você carrega aquela genética, aquela herança familiar, e aí isso faz com que os seus vasos, eles tendam a ficar mais contraídos. Mesmo em situações onde eles deveriam abrir, por exemplo, num exercício aeróbico, uma caminhada, que é uma coisa que faz os vasos abrir, ele não teria esse mecanismo. Todas as vezes que eu fui, depois desses 5 anos, que eu fui ao cardiologista, a minha pressão tem sempre se mantido normal. O que eu recomendo para um hipertenso é que tenha um componente aeróbico grande. Por exemplo, se ele faz musculação e ele tem uma pressão muito bem controlada, ele deve primeiro fazer um belo aquecimento, fazer uma atividade aeróbica, ou então num dia alternado, alguma coisa, mas ele tem que ter um componente aeróbico importante. Eu comecei a fazer o exercício aqui, eu melhorei 1000%. Eu tento comer os alimentos mais salgados, sim, porque para tentar dar essa equilibrada na pressão. Ao longo dos anos, a gente vem sempre tentando descobrir qual é a pressão arterial ideal. Não tenha dúvida de que ter 120/80 ou menos é o ideal. Quanto menor a sua pressão, mais você vive.